Muito bom. Salve, galera. Bom, vamos conversar sobre ser um programador, ser uma programadora melhor. E o vídeo de hoje não tem nada a ver com código. Na verdade, vamos conversar sobre um assunto que eu não vejo discutindo por aí. Na verdade, é difícil de se ver quando a gente procura ser um programador melhor, como evoluir na carreira e tudo mais. A gente não vê a maioria das pessoas comentando sobre esse assunto. E isso não tem nada a ver com código. Então, bora lá. Bom, pessoal, como vocês sabem, existe um livro chamado Como Ser um Programador Melhor. E na verdade, eu não vou estar falando dele aqui, porque ele trata muito assuntos de código e tudo mais. Eu não terminei de ler ele ainda. Eu estou lendo e aplicando as coisas conforme eu vou aprendendo algo novo. Então, mais pra frente teremos conteúdo sobre ele, mas não agora. O que eu quero conversar com vocês quando eu digo como ser um programador, como ser uma programadora melhor? Primeiro, vou dar um contexto para vocês, tá? Eu comecei a programar, comecei a estudar programação lá em 2014, mais ou menos, 2013. E eu vi um estereótipo de programador, ou da pessoa do TI, ou o garoto do TI, ou o menininho do slide, sei lá, qualquer coisa que vocês pensarem aí, que ele evoluiu, graças a Deus, ele precisava evoluir. E cada dia mais ele vem sumindo, porque a nossa área está ficando muito ampla, muito inclusiva, né? A inclusão está aumentando e isso traz pessoas com diferentes tipos de perfil e isso é muito positivo. O estereótipo que a gente tinha do carinha do TI é uma pessoa que é antissocial, que troca o dia pela noite, né? Não vê a luz do dia, prefere ficar em casa no escuro ali dentro, que não pratica nenhuma atividade física, geralmente é sedentário ou está acima do peso, a pessoa que tem espinhas ali, que gosta de videogame, que gosta da cultura pop, que gosta desse tipo de coisa. Esse era o estereótipo que pelo menos existia na época que eu comecei a estudar, e eu vi esse estereótipo sumindo ao decorrer dos anos, tá? Mas o ponto importante aqui desse estereótipo é que talvez você se encaixe nele ainda. E eu não estou falando sobre gostar de videogames ou às vezes ser um pouco mais introvertido. Esse não é o ponto. O ponto aqui é justamente como você cuida da sua saúde. Muito se fala sobre a saúde mental, que de fato é muito importante. A gente ouve muito falar, principalmente ligado à programação, sobre burnout, sobre FOMO. Então, isso já é discutido sobre a saúde mental, mas eu quero trazer também um ponto de reflexão sobre a saúde física. Quando a gente pensa em, nossa, eu quero ser um programador melhor, eu quero ser uma programadora melhor, a primeira coisa que vem na mente são hard skills. No caso, eu tenho que aprender um padrão tal, eu tenho que aprender uma arquitetura tal, eu tenho que aprender como fazer um DevOps de alguma coisa. Então, esses são os primeiros pensamentos quando a gente pensa em hard skills. E às vezes as suas hard skills estão boas, às vezes elas já são ok para o que você quer. Só que você não está pronto para isso. O seu corpo não está pronto para isso. Às vezes até a sua mente não está pronto para isso. Todos os profissionais, todos nós somos pessoas, né? Nós não somos máquinas que escrevem código. Nós temos dias altos e dias baixos, nós temos dias bons e dias ruins. Então, nem sempre um trabalho que eu faço hoje, no caso, se eu programar 4 horas hoje, não vai ser a mesma quantidade de código ou de soluções que eu vou ter se eu tiver num dia ruim. Se eu tiver um dia bom, eu posso fazer muito mais nas mesmas 4 horas. Se eu tiver num dia ruim, posso fazer quase nada. Então, tudo depende de como a gente está. Como a gente lidar com as situações da nossa vida. Você brigou com a namorada, brigou com o namorado algum dia, e aí, putz, olha, não tô legal hoje, sentei para programar, não consegui me concentrar, tô com um problema na família. Isso é normal, isso é comum de se acontecer. Porém, às vezes isso pode estar acontecendo por fatores que são sua responsabilidade, e não um fator externo, como no caso, alguém bateu no seu carro, teve um problema com a família, um problema de saúde ali, aqui. Às vezes você está negligenciando a sua saúde, e isso afeta o seu trabalho. Por exemplo, uma maneira de negligenciar a sua saúde que acaba afetando o seu trabalho. A alimentação, se você se alimenta mal, se você só come fast foods, se você não se exercita, se você não sabe fazer uma caminhada, não vê uns amigos por aí para trocar uma ideia, para dispersar a cabeça.
Existem muitas formas de cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo. E eu vou dar um exemplo da minha vida. Lá por 2019, mais ou menos, 2018, eu comecei a estudar a parte de programação web. E eu queria muito aprender React, aprender Redux. E naquela época já era um pouco difícil de se achar conteúdo de qualidade na internet. Não tinha tanto conteúdo quanto hoje. Então eu peguei uma parte aí, eu peguei alguns meses e eu sentei e eu comecei a estudar igual louco aquilo. Eu acordava cedo e ia dormir tarde, passando o dia inteiro na frente do computador. Naquela época eu não estudava, eu morava sozinho. E eu fazia, sei lá, 2 refeições por dia, uma na hora do almoço ali, uma só de noite quando eu ia jantar lá pela meia-noite. E eu conheci um lanchinho aqui perto de casa, na época eram uns R$ 18 um X-frango, um hot dog lá, alguma coisa assim. Então eu fazia 2 refeições, eu comia muito mal, não me alimentava direito, não fazia atividade física, passava praticamente o dia inteiro dentro de casa, na frente do computador, porque eu precisava aprender, eu precisava daquilo, eu queria ser bom naquilo. E no final das contas eu atingi meu objetivo. Eu cheguei a ser bom naquilo. Eu alcancei o que eu queria. E depois disso eu não comecei a produzir mesmo tanto que eu produzia antes. Porque meu corpo estava cansado, eu estava obeso, eu não tinha cabeça para fazer mais nada, cabeça para sentar, para estudar ou para programar em si. E quando você está numa empresa, quando você está trabalhando, muitas vezes você pensa, nossa, eu não estou conseguindo produzir hoje. Às vezes simplesmente o seu corpo não está aguentando mais. Se você tivesse, se você fizesse exercícios regularmente, se você tivesse uma alimentação melhor, isso já te daria mais disposição, te daria mais energia para o seu dia a dia. Se você iniciasse o dia de uma maneira diferente, talvez fazendo uma caminhada, tomando um pouco de vitamina D, pegando um pouquinho de sol no corpo, isso ali já te ajuda, pelo menos comigo me ajuda bastante. Eu acordar, já fazer uma caminhada, tomar um solzinho, me desperta, me deixa muito mais ativo para as coisas que eu tenho que fazer no dia. E quando alguém te paga para você desenvolver um software, quando alguém te paga para você trabalhar em alguma coisa, ele não quer só que você escreva código. Ele quer a melhor versão de você. Uma pessoa que tem alta performance, não gosto muito dessa palavra, mas é uma pessoa que tem mais dias bons do que dias ruins. Então, para você ter mais dias bons do que dias ruins, muitas vezes você tem que cuidar daquilo que é referente a você e não ao que você faz. Você é uma pessoa que escreve código. Você faz aquilo, você escreve o código. Mas e quem você é? Quem você é influi diretamente nisso. Se a gente fosse nos comparar com uma máquina, certo? Uma máquina nova, perfeita, bonitinha, ali que está tudo lubrificado, tudo ajustado, tudo certinho, vai produzir muito mais do que uma máquina que está com um parafuso solto ali, que está um pouco enferrujado, ou que está desregulado algum tipo de coisa. Então, as duas, sendo máquinas, uma vai produzir muito mais que a outra, ou se produzirem a mesma coisa, a qualidade vai ser diferente. Por isso que quando a gente fala ser um programador melhor, ser uma programadora melhor, e isso não tem nada a ver com código, tem a ver como você se trata, como você cuida de você mesmo para entregar o que tem de melhor para a empresa, para outra pessoa ou para você mesmo. E mais importante do que tudo isso, mais importante de cuidar da sua saúde, para ser alguma coisa melhor, para ser um programador melhor, um desenvolvedor melhor, um engenheiro, um arquiteto, mais do que cuidar disso para você ser alguma coisa melhor. Cuidar porque o seu corpo, a sua vida, é a única coisa que é importante. Sua saúde vale muito mais do que um projeto, muito mais do que algumas linhas de código, muito mais do que uma demanda. Então, se cuide.